Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Segunda carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém. Eu quero tratar com vocês hoje sobre os fundamentos da esperança cristã. E à guisa de introdução, quero tratar de 3 assuntos. Primeiro, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. A esperança é o oxigênio da vida. Quem não tem esperança, caminha pela vida, mas não encontra o sentido da vida. Lá no passado, na época do apóstolo Paulo, tinha um grupo chamado de epicureus. Eles tinham uma filosofia de vida. Para eles a vida era só a caminhada do berço à sepultura. Então eles não tinham esperança, não tinha amanhã, não tinha bem-aventurança eterna. O lema deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essas pessoas não acreditavam na ressurreição. Morreu, acabou. Até porque para eles o corpo era tudo, só matéria e nada mais. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é a tristeza dos que vivem sem esperança, e é isso que Paulo introduz aqui no verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O problema aqui já estava dentro da igreja, por influência do pensamento grego, de que não tem ressurreição, de que o homem é só matéria. Começa a existir dentro da igreja um grupo, e Paulo denuncia isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 12, que não estava mais crendo na doutrina da ressurreição, muito embora continuassem crendo que Jesus tinha ressuscitado, como um fato histórico, inquestionável, mas não acreditavam mais que a ressurreição fosse possível para eles. Então não havia esperança para eles, e isso gerava o quê? Tristeza, porque falta de esperança é sinônimo de tristeza. E desta forma, essas pessoas tinham completamente medo da parousia, medo da segunda vinda de Cristo, no sentido de que pudesse pegá-los desprevenidos. Eles viviam sem esperança e viviam tristes. Mas a terceira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é que a nossa esperança não é fruto de lucubração humana, pesquisa, investigação. Paulo deixa isso claro aqui.
Vejam vocês, no verso 15, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso é muito importante, porque as grandes religiões do mundo interpretam esta questão da vida futura, a ressurreição, a segunda vinda, eternidade, de maneiras distintas, diferentes, né? Há muitas religiões especulando essa questão. Você pega, por exemplo, o universo espiritualista e a ideia de que a multiplicidade de vida, a pessoa morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna, reencarna, e esse ciclo. Não há esperança. Se você olha a dogmática romana, existe uma ideia de que uma pessoa não é suficientemente boa para ir direto para o céu e não é suficiente má para ir direto para o inferno. Então ela morre e vai para um purgatório. E ali tem sofrimento, e ali tem fogo, e ali tem tormento, e a pessoa então ela é depurada e não se sabe quanto tempo também. Então quando morre alguém não tem esperança, não tem esperança. Mas existem outros que pensam que morreu, a alma dorme, na inconsciência. Então também não tem esperança. Não tem esperança. A alma está dormindo, a alma está inconsciente. E é importante entender que a linguagem de dormir, o apóstolo não está falando que é a alma que dorme. É uma figura, é uma metáfora, é uma ideia. Porque quando você fala em dormir, em sono, você pensa em duas coisas. Primeiro, quem dorme está descansando. Segundo, quem dorme vai acordar. Porque se não acorda, não dormiu, morreu. Não é verdade? Então, a ideia de dormir ou de sono é de temporalidade. Tem prazo para começar e prazo para terminar. Começa na morte, termina na ressurreição. O corpo é que está aqui nessa descrição que está dormindo. Não é a alma. A alma não dorme. Não dorme. Tanto é fato que quando Jesus disse para o ladrão lá da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, e o paraíso não é a sepultura. Quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o espírito dele não foi para a sepultura, foi para o Pai. O corpo foi para a sepultura, o espírito não. Quando um crente morre, diz a Escritura, ele deixa o corpo para habitar com o Senhor, e o Senhor não habita na sepultura, o Senhor está lá no céu. O apóstolo Paulo chega a dizer que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Portanto, não tem desse negócio de alma ficar dormindo, não. Quando um crente morre, está lá em Hebreus 12, o espírito é aperfeiçoado e entramos na glória. Já começa a desfrutar do céu imediatamente, porque a nossa alma tem consciência, sem o corpo. O nosso corpo sem a alma é pó, foi feito pó, volta ao pó. Então, o que Paulo está mostrando para nós, o que ele vai tratar daqui para frente, como fundamento da esperança cristã, não é lucubração humana, não é porque o concílio A, o concílio B, a igreja A, ou a igreja B, ou a denominação A, ou a denominação B, ensina isso ou aquilo, não, é revelação de Deus. O que você vai ouvir aqui não é ideia humana, é o próprio Deus quem está revelando, é palavra do Senhor. Então, a Escritura nos diz que quando Jesus vier, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Bom, dito isso, irmãos, então nós vamos agora entrar naquilo que nós chamamos de os fundamentos da esperança cristã. E a primeira verdade que está em relevo, está aí nos versos 14 e 15.
Peço que você, se está com a versão atualizada, leia em voz alta comigo, versos 14 e 15. Vamos juntos? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então nós vamos tratar aqui daquilo que Paulo chamou da segunda vinda do Senhor. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o céu e Jesus voltará. Voltará. Essa é a segunda vinda. Como é que ela vai ser? Ela vai ser pessoal. Ele não vai enviar um anjo no lugar dele, ele vem pessoalmente. Vai ser física, todo olho verá. Visível, todo olho verá. Audível ao clangor da trombeta, ressoada a voz do arcanjo. Vai ser o quê? Repentina, como um relâmpago que cruza os céus. Inesperada, como ladrão que chega sem dar aviso prévio. Será inescapável, como a mulher que está grávida, precisa dar à luz, e será vitoriosa. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, o que o texto está dizendo? É que quando ele voltar, ele trará em sua companhia os que dormem. Então preste atenção nisso. Pensa agora nos seus parentes queridos que o Senhor Jesus já chamou. Crente, piedosa, que Jesus chamou. Pense nos irmãos, desde Abel, o primeiro homem a morrer. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os irmãos do passado. Esses irmãos todos, desde Abel, todos estão lá com ele, na glória. Ainda nós chamamos no estado intermediário, porque só a alma está lá glorificada, mas o corpo ainda está na sepultura. Quando Jesus vier, está escrito aqui, ele trará em sua companhia os que dormem. Porque ele está usando uma linguagem humana. Você e eu não conseguimos tirar a fotografia da nossa alma, mas Deus conhece a nossa alma, é a nossa identidade verdadeira. Então, aquela alma está lá em glória, reinando com Cristo, vendo a Cristo, mas o corpo está onde? Na sepultura. Estes virão com Ele em glória, e aí o que vai acontecer? Então todos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. O que vai acontecer imediatamente? Os mortos vão ressurgir antes dos vivos serem transformados. Paulo não era aquele camarada que olhava a Bíblia, não, Jesus vai demorar demais para voltar, só daqui 1000 anos, só daqui 2000 anos. Tem praticamente quase 2000 anos que Paulo disse isso aqui, e ele acreditava que Jesus viria nos seus dias. Ele se inclui entre os vivos que vão ser transformados e arrebatados. Então, o que o texto está nos mostrando, amados, que os mortos em Cristo estão na glória com Ele. Com Ele. Entender isso traz consolo. Não é um desespero na hora do funeral, não é um adeus, é um até logo. Isso corrige o nosso vocabulário de crente, porque às vezes a gente diz, perdi fulano, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu filho, perdi minha filha. A ideia de perder não é uma ideia bíblica nossa, não. Não é. Você não perdeu. Você perde algo, você perde alguém, quando você não sabe onde está. Nós sabemos onde estão aqueles que partiram. Estão em Cristo, estão no céu, estão na glória, estão no gozo eterno. Você sabe onde estão e com quem estão. Agora,
versículo 14, que eles virão em sua companhia os que dormem. Quando Jesus vier, vem de que maneira? Vem como humilde, montado num jumentinho, no seu estado de humilhação, ou ele vem no seu estado de glória, de conquistador, de vitorioso? Ele vem em glória. Aqueles que estão com ele no céu participarão desse grande séquito celestial, desta grande caravana, engrossando as fileiras, virão com ele, virão com ele. Então, preste bem atenção que os mortos em Cristo não terão, essa é a ideia do texto, trazer consolo, porque a ideia que estava trazendo problema lá é o seguinte: morreu, coitado, morreu, não tem esperança. Tem ressurreição, tem tristeza, tem desespero. O argumento de Paulo é o seguinte: um irmão nosso que morre no Senhor, que dorme no Senhor, ele não está em desvantagem em relação aos vivos. Primeiro, ele não está em desvantagem porque já começa a desfrutar o céu. Segundo, ele não está em desvantagem porque quando Jesus voltar, ele volta com Jesus, e antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro. Então não tem motivo nem de tristeza, nem de desesperança. Esse é o argumento de Paulo, para trazer conforto, consolo ao nosso coração. E agora, vejam vocês, ainda nos versos 15 e 16, agora nós vamos ler o 16, e eu quero que vocês leiam comigo o verso 15, junto com o 16 agora. Vamos juntos, 15 e 16? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão. Primeiro, vamos entender isso aqui. Paulo não está ensinando que vão ter duas ressurreições, como alguns entendem que Paulo está falando, que vai ter primeiro a ressurreição dos salvos, depois de um tempo a ressurreição dos ímpios. Não é isso que Paulo está tratando. A ressurreição acontece num único momento. Lá em João 5, 28 e 29 está escrito: os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, todos os mortos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Restarão primeiro aqui, não é primeiro em relação aos outros mortos que morreram na sua impiedade, não, restarão primeiro em relação aos vivos que estiverem quando Jesus voltar. Então imagine que Jesus voltasse agora, todos nós estamos vivos. A ideia é, antes de nós aqui sermos transformados e arrebatados, os mortos vão ressuscitar primeiro. Abel vai se levantar do túmulo antes de nós, no caso, sermos transformados. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Agora, vejam vocês, qual é a base, qual é a segurança de que nós teremos esta ressurreição gloriosa? Qual é a base para a nossa fé? Olha o verso 14. Repete o 14 comigo, vamos ler? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que é que Paulo está ensinando? Que a base, que a garantia de que nós ressuscitaremos é que Jesus ressuscitou como primícias dos que dormem. Aqui está a nossa garantia. Ele ressuscitou, ele abriu o túmulo, ele inaugurou a imortalidade e ele ressuscitou como garantia da nossa ressurreição. Esse foi o problema que Paulo tratou lá em 1 Coríntios 15. Porque o que estava acontecendo? Lá no capítulo
15, versículo 12, alguns membros da igreja de Corinto, por influência do pensamento grego, até acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas não acreditavam mais que houvesse ressurreição. E o argumento é esse: bom, se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitam. Agora, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Não dá para você aceitar a ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos. Ou você rejeita o pacote todo, ou você aceita o pacote todo. Se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitam. E porque Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão. E aí está a nossa base, a nossa fé. O túmulo não é o nosso último endereço. A morte não tem a última palavra. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurou a imortalidade. E Ele diz agora para você: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim não morrerá eternamente. Louvado seja o Senhor. Agora, me permita dizer algo aqui, embora o texto não entre nesse detalhe, mas é importante dizer, porque tem muita gente com tanta dúvida sobre isso. E a pergunta que Paulo levanta em 1 Coríntios 15: como ressuscitarão? Em que corpos? Ou em que corpo vem? E aqui tem uma pergunta muito sutil, por exemplo. Tem continuidade e tem descontinuidade. Continuidade é porque se morrer o José da Silva, quem vai ressuscitar é o José da Silva e não o Antônio Pereira. Continuidade é porque se morreu crente, não vai ressuscitar ímpio, e se morreu ímpio, não vai ressuscitar crente. Está claro isso para vocês? Ok? Agora, essa é a continuidade. Qual é a não continuidade? É que o nosso corpo é como uma semente. Você semeia uma semente enrugada, caquética. O que vai levantar do túmulo é um corpo imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Talvez você pergunte: mas e se morreu um bebezinho que nem nasceu ainda? Um feto. Morreu no ventre da mãe. E é um ser humano, viu? É por isso que nós somos contra o aborto. É um ser humano. Está escrito lá no Salmo 139. Deus me viu a substância ainda informe, tratando como ser humano, como gente, como pessoa, como indivíduo. Vai ser um feto glorificado lá no céu? Ou, na outra ponta, imagine que morreu o vovozinho de 110 anos. Já andava com andadorzinho, porque não conseguia mais andar ereto, não tinha forças para correr. Vai ressuscitar um vovozinho glorificado no céu? Como é que será esse corpo? E a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A ideia de um corpo pleno, no seu vigor máximo, na sua beleza máxima. E se é um consolo para você e para mim, é que o corpo da ressurreição não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Vai ser o corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, a ressurreição dos mortos se dará quando? Segundo o verso 16. Olha aí. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então está falando que a ressurreição dos mortos vai se dar quando? No exato momento da segunda vinda de Jesus Cristo. O nosso entendimento, à luz das Escrituras, é que a segunda vinda de Cristo é única. Porque a ideia de arrebatamento secreto, separado da segunda vinda visível, baseada nesse texto, não tem amparo nos textos.
Ele não está falando de um arrebatamento secreto aqui. O que ele está dizendo é que quando Jesus voltar, vai existir ressurreição. Imediatamente após a ressurreição dos mortos, vai existir a transformação dos vivos, porque nesse corpo aqui nós não entramos na glória, não suportaria a glória. E então seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, mas é ato contínuo da segunda vinda e da ressurreição, o arrebatamento. E não o arrebatamento que aconteceu secretamente. A ideia do secreto seria o seguinte: nós estamos aqui nesse culto, imagine vocês que nem todos aqui tenham nascido de novo, alguns aqui só têm o nome no rol da igreja, mas não tem o nome no livro da vida. Aí Jesus volta. E aí, de repente, some a metade de nós aqui, ou 80% de nós, os outros ficam olhando: o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E aí a ideia do arrebatamento secreto. Ou, conforme o mercado está vazio, você pega um avião, um Boeing, né, e está atravessando o Atlântico, e daqui a pouquinho o piloto some. O piloto era crente, e o avião fica desgovernado. Não, essa não é a ideia que o texto está mostrando. A ideia que o texto está mostrando é que Jesus volta em glória, os que estão na glória voltam com Ele, os mortos ressuscitam, e esse Espírito glorificado que já estava na glória se junta a esse corpo que brota da sepultura de forma incorruptível, imortal, poderosa, gloriosa, espiritual, celestial, e esse corpo glorificado se junta a esta alma que já estava glorificada, e os vivos são transformados, e assim todos nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Essa é a ideia do texto. Esta verdade traz muita consolação ao nosso coração. Então, vejam vocês que a segunda vinda de Cristo vai ser algo extraordinário, porque o verso diz o seguinte, olha aí: palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, é visível e é audível, e é esplendorosa. Esplendorosa. Tá? Então não tem essa ideia. Tá. A última notícia, saiu a notícia, ele voltou. Voltou, não vi, não tem nesse negócio, não viu, não. Todo olho verá. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Bom, agora vamos olhar que o verso 17 vai tratar do arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que eu chamo a sua atenção é que esse arrebatamento é, na verdade, uma palavra semelhante à segunda vinda. Ele vem e nós subimos, ele desce e nós subimos. Não é algo distinto da segunda vinda. Não acontecerá em outro tempo que é a segunda vinda. É ato contínuo. Ato contínuo. Pois bem, terminando, tem algo muito importante aqui. É que Paulo, sendo o maior teólogo do cristianismo, ele não subscrevia essa ideia de que, olhando para as profecias, não volta na nossa geração, não volta nesse século, não volta no próximo século, só daqui a 1000 anos. Paulo não pensava assim, não. Paulo pensava, acreditava, e nós devemos pensar e acreditar de igual modo, que ele pode voltar a qualquer momento. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Breve ele voltará. Nós devemos aguardar, apressar e aguardar a volta do Senhor Jesus. Devemos estar preparados. Quando perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele disse, eu gostaria de fazer o que eu faço todo dia eu estou preparado, todo dia eu estou esperando.
É assim que deve ser. Mas concluindo, irmãos, há o argumento do verso 17 ainda, que ele coloca aí, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então você encontra nos ares, não para agora a temporalidade, você encontra nos ares para a eternidade, é para sempre. Nunca mais vai ter separação, nunca mais vai ter despedida, nunca mais vai ter adeus, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter luto, nunca mais vai ter doença, nunca mais vai ter pecado, nunca mais vai ter presença do diabo, nunca mais vai ter nada que marcou a nossa vida com dor e tristeza. Aqui nós estaremos para sempre com o Senhor. Que verdade gloriosa! É a mensagem da esperança cristã. Então, eu gostaria que hoje nós pudéssemos concluir dizendo o seguinte, que o verso 18 fecha o assunto de forma pastoral e de forma prática. O que é que ele diz aí? Vamos ler juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Veja que você é consolado, mas a consolação não é retida em você. Você é consolado para se tornar um instrumento de consolação. Você é um receptáculo e você é um agente. Você recebe e você transmite. Nesse mundo de desespero e nesse mundo de desesperança, nós somos semeadores de esperança. Nós plantamos esperança. Nós vivemos na esperança. Nós proclamamos a esperança. E tanta gente hoje, irmãos, aflita, tanta gente angustiada, tanta gente desesperada. E nós recebemos consolo e nós devemos transmitir consolo. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Não com palavras humanistas, não com palavras místicas, não com palavras da psicologia da autoajuda, não com palavras humanistas. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com as palavras de Deus, com as palavras das Escrituras, com as palavras do Evangelho, com as palavras que trouxeram para nós razão para viver. Que Deus nos ajude, amados, e que esta mensagem encha o nosso coração de alegria, de segurança, de certeza, da esperança cristã. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão pelas Escrituras, nossa gratidão porque não precisamos ficar confusos, com tantas vozes ecoando aos ouvidos da nossa alma. Nós temos a voz límpida, clara das Escrituras, da Tua revelação para nós. E te pedimos que nesta noite, aqueles que entraram aqui com o coração pesado, saiam daqui com o coração consolado. Aqueles que estão nos assistindo em qualquer lugar do mundo agora, encontrem na Tua palavra, nas Escrituras, doce consolação para o seu coração. E que a partir de um momento agora, Senhor, todos nós nos levantemos como agentes desta consolação com que nós fomos consolados por Ti. Assim oramos com gratidão